Bom, Modesto Carvalhosa anunciou hoje que ia entrar com pedido de impeachment do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, porque houve uma notícia que a gente divulgou ontem aqui no programa, dada pela revista Cruzoé, que o Marcelo Odebrecht se referia ao Dias Toffoli como amigo do meu pai. Lembrando que o Lula tinha uma conta de propina no departamento de propina da Odebrecht, que era conta amigo, porque o Lula é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. Então, o amigo do meu pai é o amigo do Lula, e ele se referia ao Dias Toffoli, segundo a reportagem. Modesto Carvalhosa, como é que vai ser esse pedido de impeachment do Dias Toffoli, depois que o senhor já pediu também o impeachment de Gilmar Mendes? Felipe, a questão é o seguinte, o ministro Dias Toffoli, depois, não é uma questão de notícia, é uma questão de documento. Tá certo. A notícia que surgiu traz em si um documento apresentado pelo Marcelo Odebrecht à Polícia Federal, relatando que o nome do amigo é do ministro Dias Toffoli. Então, não é questão de reportagem, é questão documental que está ali, entre aspas, nessa notícia, inclusive com a fotografia do próprio documento, seu original, que demonstra a gravidade desta situação, que, como você sabe, Felipe, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que, para ser admitido no cargo, ter uma reputação ilibada. A reputação ilibada não é só na posse dele, na nomeação dele. Ele tem que manter a reputação ilibada durante todo o curso da sua função de ministro do Supremo Tribunal Federal. É como recentemente se encontra aí em vários setores em que o sujeito exerce um cargo qualquer, e daí descobre que ele fazia assédio sexual nos anos 70. Ele perde a reputação e perde o cargo dele. Então, em todos os setores privados e públicos e eclesiásticos. Então, o que se tem é de que o ministro Toffoli, de acordo com esse artigo 101 da Constituição, por não ter mais reputação ilibada, diante desse documento, confissão do próprio Marcelo Odebrecht, ele não tem mais condições de se manter como ministro, muito menos como presidente do Supremo. A razão do pedido de impeachment será, evidentemente, outras razões além dessas, que são ligadas, naturalmente, a condutas dele de reforma da casa pela OAS, mesada de 100 mil reais pagos para ele todo mês, a soltura, naturalmente, do Zé Dirceu, que ele estava absolutamente impedido de fazê-lo, e outras coisas que vão ser invocadas. Mas a questão mais importante, Felipe, é que ele não mais preenche os requisitos de decoro que são fundamentais para o exercício do cargo de ministro. Só um parêntese, Augusto, ele falou que o José Dias Toffoli, porque é José Antônio, né, Dias Toffoli, o primeiro nome do presidente do STF, não poderia ter votado pela soltura do José Dirceu, e votou 2 vezes quando estava em prisão preventiva, e mesmo depois de condenado em segunda instância, porque o José Dirceu foi chefe do Dias Toffoli na Casa Civil do governo Lula. Perfeito. Diga, Augusto. Eu queria saber, Modesto Carvalhosa, é sempre um prazer conversar com você, e parabéns pela combatividade aí que nunca termina, né? Carvalhosa, queria saber o seguinte, ele era na época desse crime aí que certamente praticou, chefe da Advocacia Geral da União. Quer dizer, não importa o cargo, se ele cometeu alguma irregularidade, ele não tem reputação ilibada, ponto. Não importa a época também que aconteceu. Exatamente essa questão que eu falei dos crimes sexuais que as pessoas cometeram décadas antes. Ele não tem mais reputação ilibada, que é o fundamento para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E quem julga a reputação ilibada, porque ele é objeto de um documento de confissão de um réu que identifica-o, inclusive com valores quantificados de pagamento de propinas, e o objeto dessa mesma propina, que é a usina lá do Rio Madeira. Do Rio Madeira, de modo que realmente aí o fato de isso ter ocorrido antes de ser
de ele ter sido nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal não impede absolutamente que se invoquem os demais delitos que ele praticou no curso da sua função de ministro, mas na realidade o que prevalece aí é a questão da perda total do decoro e a perda da reputação. E quem julga o pedido de impeachment, Modesto? É o plenário do Senado Federal. Do Senado. Tem essa competência no artigo 52, não é? É o artigo 52, inciso 2 da Constituição. Então é o Senado que deve realmente apreciar se abre ou não o processo contra ele. Agora, Augusto, eu nunca vi um caso tão grave na minha vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou como qualquer juiz de primeira instância ou desembargador, seria a mesma coisa, nessa tipo de indicação de delito que ocorre nesse documento do Marcelo. José Maria Trindade. Pois é, eu até questiono aqui, doutor Carvalhosa, sobre a autonomia, né, esse poder que teria o presidente do Senado em engavetar um assunto assim. Entendo que isso teria que ser discutido no plenário do Senado. Mas olha, eu sempre fico nessas conversas aí com aquela dúvida machadiana, né? Mudou o Natal ou mudei eu? Quer dizer, antes eu acreditava tanto no Supremo, eu ia lá raramente porque não tinha muita notícia e via aqueles senhores sóbrios, honestos, intocáveis, e agora a gente vê cada um dos ministros, cada um com seu pecado, com seu problema. Doutor Carvalhosa, mudou o Natal ou mudei eu? Quer dizer, eu que era inocente naquela época, ou o Supremo realmente mudou? O Supremo hoje é dominado por 6 ministros que individualmente e nas turmas e no próprio plenário realmente têm agido de uma forma absolutamente contra a Constituição, contra o seu próprio a razão de ser daquela corte, e tem levado inclusive a perfeita noção da ilegitimidade, perdeu a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a legitimidade democrática como um dos pilares da democracia, porque com a democracia, Zé Maria, é feita, é fundada em instituições. Ela é uma instituição fundamental da democracia e ela perdeu a legitimidade como instituição. Ela não tem mais respeitabilidade, ela não tem mais legitimidade, ela hoje o Supremo é uma instituição desmoralizada e o povo brasileiro sai às ruas, como saiu aí no domingo, para pedir que, fora Gilmar e fora os demais ministros que estão sendo objeto de impeachment, como no tempo faziam isso com a Dilma, com a mesma indignação que tinham com a Dilma, tem hoje com os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma completa loucura isso, quer dizer, como é que você pode ter juízes que são repelidos pela própria cidadania brasileira, o que mostra que nós perdemos um dos pilares da democracia. Muito sério isso, muito grave isso. Agora, com esse caso, então, o Dias Toffoli se torna dramática a ilegitimidade do Supremo.